Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós veremos o Google Sala de Aula ou Google Classroom. Para acessar o Google Sala de Aula no computador, nós primeiro devemos abrir o Google no nosso navegador de internet. E aqui no canto direito eu tenho um ícone da minha conta. Eu vou clicar no mosaico e selecionar o Google Sala de Aula, ou Classroom, que é o mesmo aplicativo. Ele vai abrir uma nova aba com as turmas que eu tenho, e nesse caso não é a conta que eu desejo. Então eu vou clicar no ícone à direita e selecionar a conta que eu quero. Se a sua conta não estiver aqui, você pode clicar em adicionar conta e então colocar o seu e-mail e a sua senha. Clicando sobre o outro e-mail, ele vai abrir outra aba, daí com a conta que eu quero. Aqui estão todas as minhas turmas e então vou entrar na turma que eu quero. A primeira aba é a aba Mural. Aqui estão todos os comunicados e orientações que o professor postar. Na maioria das salas também aparece as atividades que o professor postou, mas isso pode ser configurado, então outras salas podem não aparecer as atividades que o professor postou, apenas os comunicados. Para ver as atividades, eu posso clicar aqui, se elas tiverem, ou então clicar na aba Atividades. E aí então aparecerão todas as atividades daquela disciplina. Na outra aba nós temos Pessoas, que aparecerão todos os professores da disciplina, se houver mais de um, e também os colegas de turma, se houver. Nesse caso é uma turma teste, então não tem colega. Voltando para a aba Atividades, nós temos aqui Ver seus trabalhos. Nessa aba, nós veremos todas as tarefas que temos da disciplina. Então, temos o título da atividade, a data de entrega da atividade e qual o status dessa atividade. O termo atribuído ou atribuída significa que você recebeu a atividade, ela está dentro do prazo, mas ainda não foi entregue ao professor, ou seja, ainda não foi feita. O termo pendente significa que você não fez atividade, ou seja, não entregou nada para o professor e já passou da data para realizar a atividade. Porém, ainda é possível entregar a atividade mesmo atrasado. Voltando então para a tela anterior, temos a atividade 1. Agora vamos ver como enviar as atividades para os professores. Dependendo do tipo de atividade, a forma de enviar é diferente. Estando no computador ou no notebook, a melhor forma de enviar as tarefas é por documentos, ou seja, digitando as tarefas. Para enviar fotos do seu caderno, de atividades que você fez no caderno, você terá um pouquinho mais de trabalho. E aí é recomendável que você tenha um celular. Vamos ver a atividade 1. Clicamos em Ver atividade e aí aparecerão algumas informações dessa atividade. Se o professor colocar instruções, elas aparecerão em cima do nosso anexo. Aqui está a atividade, é um arquivo em PDF. Temos a data de entrega e aqui temos os botões que vamos utilizar para enviar os trabalhos. Vamos abrir o documento em PDF para ver o que é para fazer. Então, aqui se trata de uma atividade de informática e a professora quer que a gente acesse o link e aí jogue o jogo que está pedindo. Geralmente, os professores pedem que vocês enviem um print ou foto da tela comprovando que você jogou realmente aquele jogo. Então, vamos acessar o link. E aqui está então o jogo para jogarmos. Você vai jogar normalmente o jogo e ao final do jogo você vai mandar um print para o professor, ou pode ser uma foto sua jogando. Se você quer mandar um print da tela do computador, você tem duas formas de fazer isso.
A primeira é indo no menu Iniciar e digitar Ferramenta de Captura. Apareceu então ali Ferramenta de Captura e nós vamos clicar em cima para abrir o aplicativo. Esse é o aplicativo Ferramenta de Captura. Ele já vem instalado no seu computador. Aí você vai clicar em Novo. Você vai clicar e arrastar de modo que apareça a tela que você quer mandar para a professora. Aqui está então a captura. Nós vamos clicar neste botão, salvar. E aí a gente vai salvar o arquivo. Podemos fechar. E a gente vai lá na aba da atividade. E vamos na opção adicionar ou criar. E aí vamos escolher arquivo. E aí aqui pode aparecer browse ou então procurar arquivo ou adicionar anexo, algo do tipo. Então carregou a imagem do jogo. Se você não conseguir achar a ferramenta de captura, há outra maneira também. Você vai na tela do jogo e no seu teclado você vai teclar a tecla Print Screen. Em seguida você vai abrir um editor de imagem, pode ser o Paint. E aí vai colar a imagem. E aí vai colar a imagem de toda a tela. Você pode recortar se quiser. E ajustar só a parte que interessa para o professor. E aí você salva. E agora vai lá na atividade 1. E faz o mesmo processo. A gente vai fazer esse processo quantas imagens forem necessárias. Então, se a gente tiver 3 imagens, a gente vai repetir esse processo 3 vezes. Como eu mostrei, 2 formas diferentes, né? Eu não preciso mandar 2 fotos iguais para o professor. Então, se por exemplo você mandou uma foto repetida, você pode excluir aquela imagem que você não quer. Cliquei no xizinho e sumiu a imagem. Eu posso adicionar outras ou entregar. Clicamos em entregar e entregar novamente. Agora aparecerá o status devolvido. Observe então que nas atividades, a atividade 1 ficou com o ícone mais clarinho. Quando ficou com o ícone mais clarinho, quer dizer que você já fez a atividade. Então, observe os ícones mais escuros, que são tarefas que a gente precisa fazer e ainda não fez. Vamos olhar a segunda atividade. Nessa atividade, nós temos que olhar 2 vídeos e depois fazer um texto. Para assistir os vídeos, você vai simplesmente clicar em cima de cada link e dar play. Clicando em qualquer lugar da parte escura da tela, a gente volta para a atividade. Depois que você assistiu os vídeos, então você vai criar o texto que a professora pediu. Você tem 2 maneiras. Uma maneira é você fazer a atividade no seu caderno e mandar a foto. A outra maneira, que eu recomendo quando você estiver no computador, é criar um documento. Então, nós vamos clicar em adicionar ou criar e vamos selecionar a opção documentos. E aí ele vai criar um documento de texto para a gente escrever. Dependendo do computador, ele já vai abrir uma aba automaticamente.
Se não abrir, você clica em cima do documento. E aí ele abriu uma nova aba e a gente vai escrever o texto. Normalmente não é necessário que você coloque o seu nome na atividade, pois o próprio arquivo já está identificado e o professor, quando for olhar o seu texto, aparecerá o seu nome como a pessoa que enviou essa tarefa. Mas, se o professor solicitar, você coloca a sua identificação, o seu nome, sua turma e o que mais for solicitado. Depois que eu escrevi o meu texto e fiz a atividade, eu vou ali no botão Entregar. Ou eu posso simplesmente fechar essa aba, ele ficará salvo automaticamente, e clicar em Entregar. Vou abrir de novo aqui para você ver que ficou salvo. Então, aqui está o texto e ele salva automaticamente, você não precisa clicar em salvar nem nada. Então, vou fechar essa aba e clicar lá em Entregar. Se você escreveu um texto e quer arrumar ou quer enviar outro texto, você pode clicar na opção Cancelar envio. E aí você pode corrigir o texto ou mandar outro arquivo. Como eu não quero arrumar nada, eu vou clicar em Entregar de volta. Note que agora o status é devolvido, ou seja, eu já entreguei para a professora e assim que ela corrigir, ela vai me dar uma nota. Vamos voltar para as atividades. Mais um ícone ficou mais clarinho. Agora vamos ver a atividade 3. Aqui nós temos um formulário. O formulário é um tipo de atividade que a gente faz online. Então, vamos clicar neste link e vamos responder as perguntas que o formulário solicita. Observe que quando tem um asterisco em vermelho, significa que você deve responder obrigatoriamente aquela questão. Se você não responder, você não conseguirá enviar. Depois que você respondeu as perguntas, você vai clicar em Enviar. A resposta foi enviada e a tarefa foi marcada como concluída. Então, aqui a atividade foi enviada. Vamos então voltar ao Google Sala de Aula e aqui aparece devolvido. Se não aparecer devolvido, você pode clicar no botão marcar como concluída que apareceu antes. Vamos retornar às atividades. Agora, atividade 4. Temos uma atividade que está pendente, mas isso não nos impede de realizar a tarefa. A instrução dessa atividade é que a gente dê continuidade a um texto que a professora criou. Nós podemos clicar no documento e então fazemos a atividade escrevendo o texto assim como fizemos no primeiro documento. Depois que você fez a atividade, você pode clicar em Entregar aqui, ou então você pode fechar a aba, pois vai salvar automaticamente, voltar lá na tarefa e clicar em Entregar. E aí aqui aparecerá Entregue com atraso. Digamos que você quer enviar uma foto do seu caderno. Você vai precisar de um celular para tirar a foto. Depois que você tirar a foto, você vai precisar passar essa foto do seu celular para o computador. Você pode fazer isso por meio do Bluetooth, pelo WhatsApp ou pelo cabo USB do seu celular. Usando o cabo USB, que é geralmente o mesmo cabo que é o do carregador, você vai
acessar os arquivos do seu celular. Isso muda de celular para celular, então você vai ter que ver como é o seu. Encontradas as suas imagens no arquivo do celular, você pode copiar para a área de trabalho ou para os seus documentos. E aí você vai em adicionar ou criar, arquivo, e procura então as imagens que você escolheu, que você tirou do seu celular. Aqui está então a imagem que eu tirei do celular. Você tem que procurar sempre um lugar bem iluminado para que a sua imagem fique legível. Se a imagem não estiver ok, você pode repetir o processo. Você clica no X e adiciona um arquivo para colocar uma imagem melhor. Como eu não fiz atividade no documento, eu posso excluir esse anexo. E aí, clicamos em entregar. Um outro tipo de atividade ou documento são os materiais. São coisas que você tem que olhar e fazer o que o professor pedir. Às vezes é só um texto para você ler, ou um vídeo, ou então algo para você ver, mas não necessariamente entregar alguma coisa. Então, quando é um material, você não vai conseguir entregar nada, é só para você ver. Então, aqui a professora pede para a gente assistir, né, escutar a música no YouTube, tá? E fazer um comparativo no caderno. Mas nesse caso ela não quer que a gente entregue a atividade naquele momento, talvez ela solicite posteriormente. Vamos agora ver os nossos trabalhos. Então agora todos aparecem como devolvido. E aqui tem um clipezinho mostrando que eu enviei algum anexo. Atividade 3 não tem o clipezinho, pois era um formulário. E nas atividades de formulário você não precisa enviar nenhum arquivo, pois o professor consegue olhar as suas respostas.